Vamos corrigir então as atividades da semana 3 do PET 6, né? Número 1. As dimensões da figura abaixo são indicadas em centímetros. Quais são as expressões algébricas simplificadas que representam as medidas do perímetro e da área total dessa figura em função da medida x? Vamos calcular o perímetro primeiro. O perímetro, gente, é eu somar os lados. Já que aqui é um quadrado, ó, porque aqui é x mais esse 3. Esse lado aqui também x mais esse 3. Esse lado é igual a esse lado é igual a esse, então esse aqui é um quadrado. Para mim fazer o perímetro de um quadrado, eu somar os 4 lados. Como os 4 lados são iguais, é só eu fazer 4 vezes o lado, né? Então, vai ser 4 vezes o x mais 3. Aí, 4 vezes x mais 3, eu tenho que multiplicar para me achar qual que é a expressão, né? Ó, primeiro é o 4 vezes x. Aqui, ó, 4 vezes x, a gente encontra 4x. Depois, é o mais 4 vezes mais 3. Mais 4 vezes mais 3 dá mais 12. Então, o perímetro é 4x mais 12. Agora, eu não posso fazer mais nada aqui. Vamos ver a área, porque precisa achar também sobre a área. A área de um quadrado, daí eu fazer lado ao quadrado, ou então lado vezes lados. Lado vezes lado. Fazendo lado ao quadrado, eu fazer o seguinte, ó, isso aqui ficou o quadrado da soma de dois termos. O quadrado da soma de dois termos, aí eu fazer o seguinte, esse primeiro que vem aqui é o primeiro termo, esse daqui é o segundo termo. Então, eu faço o quadrado do primeiro termo mais 2 vezes o primeiro termo, que é x, vezes o segundo termo, que é 3, mais o quadrado do segundo termo, então o quadrado de 3. O primeiro termo foi x, o segundo termo é o 3. Então, o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Resolvendo essa parte aqui, né, ó, resolvendo isso aqui, o x ao quadrado eu copiei, coloquei aqui, mais 2 vezes x dá mais 2x, mais 2x vezes 3 dá mais 6x, então coloquei aqui mais 6x, mais, copiei o mais, e 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que é 9. Então, a área é x ao quadrado mais 6x mais 9. Coloquei, então, ó, completando aqui, o perímetro é 4x mais 12, no caso centímetro, e a área, esse resultado aqui, ó, x ao quadrado mais 6x mais 9 centímetro quadrado. Agora, o número 2. Fatore a expressão algébrica da medida da área total da figura acima e observe que o resultado é um produto notável do quadrado da soma de dois termos, conforme destacado abaixo. Ó, o produto notável aqui já até mostrou, né? A mais B ao quadrado. O primeiro é o A, o segundo é o B. Então, deu aqui, ó, quadrado do primeiro, quadrado de A, que é A ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro, que é A, vezes o segundo, que é B. Então, mais 2 vezes o A vezes B, mais o quadrado do segundo, mais o quadrado de B. Aqui falou, né? O quadrado da soma de dois termos é igual ao quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o produto, ou seja, a multiplicação do primeiro termo pelo segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Então, olha só, pegando a área, que é isso aqui, né, ó, x ao quadrado mais 6x mais 9, quando a gente tem um trinômio, a primeira coisa que a gente faz é olhar se ele é um trinômio quadrado perfeito. Aí, eu pego os dois termos que está ao quadrado e faço a raiz quadrada dele. Então, eu vou fazer a raiz quadrada do termo x ao quadrado e consigo fazer a raiz quadrada de 9. Raiz quadrada de x ao quadrado é x, né? Porque x vezes x é x ao quadrado, então raiz quadrada de x ao quadrado é x. Raiz quadrada de 9 é 3. 3 vezes 3 é 9. Agora, eu multiplico por 2 esses termos que eu encontrei aqui na resposta da raiz. Então, eu vou fazer 2 vezes x vezes o 3. 2 vezes x, 2x, vezes 3, 6x. Pode ver que eu tenho esses dois termos, consegui achar a raiz quadrada dele, e tem esse termo que é a multiplicação de 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo. Isso significa que
o meu produto notável era x mais esse termo aqui, que é 3 elevado ao quadrado. Era o quadrado da soma de dois termos. Então, a gente pega esse resultado, fatora para voltar a esse daqui, que era o anterior aqui, que eu achei no início aqui, ó, né, da área, nesse número 1. Então, a resposta do número 2 é x mais 3 ao quadrado. Número 3, explicite o valor dos coeficientes A, B e C nas equações de segundo grau abaixo e apresente o conjunto solução de cada uma das equações dentro do conjunto dos números reais. Então, ó, o meu A aqui é 1, positivo. O meu B, né, o A é quem está com x ao quadrado, que é 1. O B é quem está com x, no caso, menos 5. E o C é o número sozinho antes do igual, que no caso é o 0. Essa daqui é aquela de põe em evidência. Eu vou colocar o x em evidência, então. Ó. O que tem de comum nesse termo e nesse é o x. Então, vai ficar x em evidência que multiplica. Era x ao quadrado, divide por x em evidência. X ao quadrado dividido por x dá x. Copio menos, copiei aqui, ó. Era 5x, divide por x que eu coloquei em evidência, dá 5. Igual a 0. Então, ficou x que multiplica x menos 5, que é igual a 0. Para o produto, né, de duas coisas aqui, dois fatores, vamos dizer assim, dá igual a 0, significa que um dos fatores é igual a 0. Ou x é igual a 0, ou x menos 5 é igual a 0. A primeira equação ela já está resolvida, x é igual a 0. A segunda eu tenho que resolver ela, né? Ó. Então, a primeira equação eu só coloquei que x' é igual a 0, já descobriu o valor de x'. Vamos achar o x duas linhas resolvendo essa equação aqui, ó. X menos 5 é igual a 0. O que tem x fica no primeiro membro, que é número sozinho, vai para o segundo membro. Então, x é igual, copio o 0, que é número sozinho, já está no segundo membro. O menos 5 é número sozinho. Traz para o segundo membro, vai ficar mais 5. Então, x é igual a 0 mais 5. X é igual, 0 mais 5, 5. Então, x duas linhas é igual a 5. Solução, 0 e 5. A letra B agora. O meu A é quem está com x ao quadrado. No caso, não apareceu o número, é o número 1. Então, A igual a 1. O B é quem está com x, aqui não aparece o termo que tem a letra x, então B igual a 0. E o C é esse número sozinho aqui, que não tem letra nenhuma, que está antes do igual, no caso, menos 81. Essa equação do segundo grau, para mim resolver ela, eu coloco tudo que tem x ao quadrado no primeiro membro, que é número sozinho, vai para o segundo membro. Então, ficou x ao quadrado, eu copio, que é igual. 0 é número sozinho, já está no segundo membro, copia. Menos 81 é número sozinho, passa para o segundo membro, fica mais 81. Então, x ao quadrado é igual, resolve aqui, 0 mais 81 dá mais 81. Então, x ao quadrado é igual a 81. Agora, eu quero sumir com esse quadrado aqui do x. Faz mais ou menos a raiz quadrada do outro lado. Ó. Então, x é mais ou menos a raiz quadrada de 81. X é igual a mais ou menos, raiz quadrada de 81 é 9. Então, x é igual a mais ou menos 9. X' menos 9 e o x duas linhas 9. Solução, eu tenho menos 9 e o 9. Primeiro o número menor, depois o número maior. Vamos continuar. Agora, a letra C. Essa daqui ainda tem que resolver. Olha, tudo que... O que eu vou fazer? Vou passar tudo para o primeiro membro para a gente ver o que acontece, né? Ó, passando tudo para o primeiro membro, x ao quadrado já tá, eu copio menos 115, mais 54 leva para o primeiro membro, dá menos 54, que é igual, o zero ficou aqui no segundo membro. Já que eu passei tudo no primeiro membro, ficou 0 aqui no segundo membro. Então... Agora, eu resolvo menos 115 com menos 54. Então, copio o x ao quadrado, menos 115 com menos 54 dá menos 169, que é igual a 0. Então, o meu A, quem está com x ao quadrado, que é 1. Meu B é o termo que tem letra x, não aparece, então B é igual a 0. O C é o número sozinho que está antes do igual, não tem letra nenhuma, né? Então, menos 169. Resolvendo essa equação aqui do segundo grau, o que tem x ao quadrado fica no primeiro membro, que é número sozinho, vai para o segundo membro. Então, x ao quadrado é igual, copio o 0, que está no segundo membro, menos 169 está no primeiro membro, passa para o segundo membro, fica mais 169. Continuando, eu copio o x ao quadrado, que é igual, resolve o 0 mais 169, dá 169.
Agora, eu quero sumir com esse quadrado aqui do x. Faz mais ou menos a raiz quadrada do outro lado. Então, vai ficar x é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 169. X é igual a mais ou menos, raiz quadrada de 169 é 13. Então, x é igual a mais ou menos 13, né? X' menos 13, x duas linhas mais 13. Solução, primeiro o menor, que é menos 13, depois o maior, que é 13. Então, solução menos 13, 13. Letra D. Eu tenho que ajeitar aqui e passar tudo para o primeiro membro primeiro, né? Então, eu vou copiar o menos 3x ao quadrado, copia o menos 45x, esse mais 3x está no segundo membro, passa para o primeiro membro. Como está mais 3x no segundo membro, está somando, passa para o segundo membro, para o primeiro membro, está no segundo, passa para o primeiro membro com operação contrária. Então, menos 3x, que é igual, e no segundo membro ficou só o zero, já que eu passei tudo para o primeiro membro. Agora, esse termo aqui, menos 45x com menos 3x, são semelhantes, eu posso resolver eles. Então, eu vou copiar o menos 3x ao quadrado, e aqui, ó, sinais iguais, repete o sinal e soma. Então, menos 45x com menos 3x dá menos 48x, que é igual, copio o zero, né? Porque 45 com 3 é 48, então, menos 48x, que é igual a zero. Agora, já dá para me achar o A, o B e o C, ó. O A é quem está com x ao quadrado, que é menos 3. O B é quem está com a letra x aqui, né? O que é menos 48. O C, que não aparece, é zero. Aqui, gente, eu tenho que pôr o fator comum em evidência. O que tem de comum nesse termo e nesse, olha só, se a gente fatorar o 3, a gente vai ver que vai dar só 3. Se a gente fatorar o 48, né, coloca o 48, dá aquele risco na vertical, vai lá, olha se dá para dividir por 2, que vai dar, que é 24. Né? Depois, olha se dá para dividir por 2 de novo, que dá 12. E assim vai. Quando a gente fatorar, a gente vai ver que aparece o 3 também no 48. Não. E aí, o que tem de comum nesse termo e nesse é o 3. Então, o que tem de comum em 3x ao quadrado e menos 48x é o 3 e o x. 3x no caso, tá? Então, eu vou colocar em evidência 3x. Tá aqui em evidência 3x. Para me achar esses termos aqui, eu faço o seguinte. Era menos 3x ao quadrado, o menos eu copio. 3x ao quadrado divide por 3x que eu pus em evidência, vai dar x. Então, menos x. Copio esse menos aqui. Era 48x, divide por 3x que eu pus em evidência. 48 para dividir por 3 dá 16. E x dividido por x dá x elevado a zero, ou seja, a gente não coloca, dá só menos 16. Menos 48x dividido por 3x dá menos 16. Agora, para esses dois fatores, né, a multiplicação desses dois fatores dá igual a zero, significa que ou 3x é igual a zero, ou o menos x menos 16 é igual a zero. Para resolver essa daqui, 3x igual a zero, 3 está multiplicando x, eu tenho que isolar o x, passo o 3 para o outro lado dividindo. Então, x é igual a zero dividido por 3. X é igual, agora 0 dividido por 3 dá 0. Então, já achei o valor do x' aqui, que no caso é 0. Tá, ó, x' é 0. Agora, indo para essa equação aqui, ó, menos x menos 16 igual a 0. Tudo que tem x fica no primeiro membro, que é número sozinho, vai para o segundo membro. Então, menos x já está no primeiro membro, copia, menos x igual... Número sozinho no segundo membro, o zero já está no segundo membro, copia. Menos 16 é o número sozinho, está no primeiro membro, traz para o segundo membro, fica mais 16. Então, menos x, que é igual a 0 mais 16, dá mais 16. Só que dá negativo do lado da letra, tem que multiplicar a equação por menos 1. Multiplicar por menos 1 é trocar sinal de todos. Então, dá menos x, fica mais x, ou seja, x, que é igual, tá mais 16, fica menos 16. Então, x duas linhas, menos 16. Solução, menos 16 e 0. Agora, o número 4. Simplifique as expressões algébricas abaixo. Em seguida, classifique a equação obtida como sendo de primeiro grau ou de segundo grau e encontre suas raízes reais, descrevendo o conjunto de solução de cada equação. Então, primeiro a gente tem que resolver aqui. Né? Ó, aqui eu tenho o quadrado da soma de dois termos. Aplicando lá a regra do produtos notáveis, o primeiro é o x, o segundo é 1. Então, fica quadrado do primeiro, quadrado de x,
mais 2 vezes o primeiro, que é x, vezes o segundo, que é 1. Então, 2 vezes x mais 1, 2 vezes x vezes 1, mais o quadrado do segundo, o quadrado de 1, que é igual, copia esse igual e copia esse 1 aqui. Continuando a resolver, x ao quadrado eu copio, mais 2 vezes x, mais 2x, mais 2x vezes 1, mais 2x. Mais 1 ao quadrado é 1 vezes 1, que é igual a 1. Agora, a próxima linha, gente, eu vou passar tudo para o primeiro membro. O x ao quadrado já está, eu copio. Mais 2x também já está no primeiro membro, copia. Esse mais 1 já está no primeiro membro, copia. Agora, esse mais 1 aqui, ele está no segundo membro. Leva para o primeiro membro, fica menos 1, que é igual a 0. Continuando, copio o x ao quadrado, copio mais 2x, mais 1 com menos 1. Eu posso cortar, dá 0. Não precisa escrever 0 aqui, não. Deu 0, não precisa escrever. Copio igual e copio esse 0 aqui. Aqui, ela chegou na sua forma reduzida, né, ó. Isso aqui é uma equação do segundo grau, já que o maior expoente do x é o 2. Então, é uma equação do segundo grau. Para resolver essa equação do segundo grau, é aquela situação de pôr fator comum em evidência. O que tem de comum em x ao quadrado e 2x é o x. Então, põe o x em evidência. Era x ao quadrado, divide por x que pôs em evidência, vai dar x. Copio mais, era 2x, divide por x que pôs em evidência, 2x dividido por x dá 2. Aí fecha o parênteses igual a 0. Para essa multiplicação aqui, né, de x vezes x mais 2 ser igual a 0, significa que x é igual a 0 ou o x mais 2 é igual a 0. Essa x igual a 0 a gente não precisa resolver, já está resolvido. Então, já achei o x' que é igual a 0. Agora, esse x mais 2 que é igual a 0, tudo que tem x vai ficar no primeiro membro, que é número sozinho vai para o segundo membro. O x já está no primeiro membro, copia, que é igual. O 0 é número sozinho, já está no segundo membro, copia. Mais 2 é número sozinho, passa para o segundo membro, e aí ele está no primeiro membro, passa para o segundo membro, fica menos 2. Continuando, x é igual, resolvendo mais 0 com menos 2, vai ficar menos 2. Solução, menos 2 e 0. Agora, vamos para a letra B. Ó, esse x menos 2 ao quadrado, gente, a gente pode falar, ó, se eu tiver assim, 5 ao quadrado é 5 vezes 5, 6 ao quadrado é 6 vezes 6. Então, esse x menos 2 ao quadrado, eu posso falar que é x menos 2 vezes x menos 2. Sobre esse de baixo aqui, x menos 2, posso colocar dentro do parênteses que não altera em nada, não dá nenhum problema, né? Copiei o x menos 2, colocando ele dentro do parênteses, igual, e copio o 0. Se eu observar aqui, eu tenho uma multiplicação e esse fator é igual a esse. Eu posso usar aqui o cancelamento, isso é porque é uma multiplicação que existe aqui entre eles, tá? Se fosse uma soma, não poderia, mas como é multiplicação, eu estou usando o método do cancelamento. Então, eu cancelo esse x mais 2 com esse x, esse x menos 2 com esse x menos 2. Cancelando x menos 2 com x menos 2, o que sobrou? Então, sobrou isso aqui só, na parte de cima, x menos 2. Embaixo é como se ficasse 1, mas não precisa copiar. 1 não faz diferença na parte de baixo para nós no denominador, né? Posso deixar sem ele. Então, só sobrou o x menos 2, copio o igual e copia o 0. X menos 2 igual a 0, como o maior expoente de x aqui é como se fosse 1, é uma equação do primeiro grau. Como é uma equação do primeiro grau, vamos resolver ela agora. Para resolver, o que tem x fica no primeiro membro, que é número sozinho, vai para o segundo membro. O x já está no primeiro membro, copia. Igual, 0 é número sozinho, está no segundo membro, copia ele. Menos 2 é número sozinho, só que está no primeiro membro. Passa para o segundo membro, fica mais 2. Então, x é igual, resolvendo aqui 0 com mais 2, 2. Solução, 2. Agora, a letra C. Olha só. X mais 5 ao quadrado. A mesma coisa igual eu fiz com o outro. Se eu tiver 7 ao quadrado é 7 vezes 7, 5 ao quadrado é 5 vezes 5 e por aí vai. Então, x mais 5 ao quadrado é a mesma coisa que x mais 5 multiplicado por x mais 5. O restante eu copio. Então, copiei o igual, copiei o 32 e esse x mais 5 coloquei dentro do parênteses porque também não altera em nada. Agora, como é multiplicação, posso usar o cancelamento, igual eu falei, ó. São iguais, cancela. Cancelo o x mais 5 com esse x mais 5, tá? Poderia usar esse parênteses com esse ao invés de ser esse, mas tanto faz.
Usei esse com esse, cancelei. Já que eu cancelei, na parte de cima sobrou o x mais 5, né? Ó, sobrou x mais 5. Embaixo fica 1, não precisa pôr, né? Não precisa escrever para a fração, pode só copiar o x mais 5, que é igual, copio 32. Então, x mais 5 que é igual a 32. Vamos passar tudo para o primeiro membro, ó. O x já está no primeiro membro, copia. Mais 5 já está no primeiro membro, copia. Mais 32 passa para o segundo membro, ele está no segundo membro, passa para o primeiro membro, fica menos 32, igual a zero. Eu passei tudo para o primeiro membro para a gente ver que tipo de equação que é, né? Então, x, agora mais 5 com menos 32, sinais diferentes, repete o sinal do maior e subtrai. Então, menos 32 mais 5 vai ficar menos, 32 tira 5, 27. Então, menos 27, que é igual a zero. Essa forma aqui reduzida me indica que é uma equação do primeiro grau, porque o maior expoente do x aqui é 1. Então, ela é uma equação do primeiro grau. Resolvendo essa equação do primeiro grau, tudo que tem x fica no primeiro membro, que é número sozinho, eu vou levar para o segundo membro. Então, o x já está no primeiro membro, copia ele. Igual, 0 é número sozinho, já está no segundo membro, copio 0. Mais no caso aqui, menos 27. É número sozinho, tá no primeiro membro, tem que passar para o segundo membro, fica mais 27. Então, x é igual a 0 mais 27 dá 27. Solução minha aqui é o 27. Vamos para a letra D. A minha letra D, eu tenho uma multiplicação aqui, ó. Então, vou multiplicar. Para me multiplicar x menos 3 vezes x mais 3, eu vou usar a regra de produtos notáveis, tá? Também, nesse aqui, porque dá para usar. Isso aqui é o produto da soma pela diferença de dois termos. O primeiro termo é o x, o segundo termo é o 3. Como é que eu resolvo o produto, ou seja, a multiplicação da soma pela diferença, né, pela subtração de dois termos? É só eu fazer quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, o primeiro é x, quadrado do x, menos o segundo é o 3, o quadrado do segundo, no caso, o quadrado de 3. Copio igual e copio 7. Resolvendo aqui, x ao quadrado eu copio, menos 3 ao quadrado, copio menos 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que é 9, né? Então, menos 9, que é igual, copio 7. Agora, na próxima linha, eu vou passar tudo para o primeiro membro. O x ao quadrado já está no primeiro membro, copia. Menos 9 está no primeiro membro, copia. Mais 7 está no segundo membro, passa para o primeiro membro, fica menos 7. Que é igual, já que eu passei tudo para o primeiro membro, no segundo membro ficou 0. Agora, eu vou resolver menos 9 com menos 7. Ó. Copio o x ao quadrado, menos 9 menos 7, sinais iguais, repete o sinal e soma. Então, repete o sinal, que é menos, e 9 com 7 dá 16. Menos 16, copio igual e copio 0. Essa forma reduzida aqui me diz que é uma equação do segundo grau, porque o maior expoente da incógnita x aqui, da letra x, é o 2, então é do segundo grau. Equação do segundo grau. Para mim resolver essa equação do segundo grau, é muito fácil, né? Ó, o que tem x ao quadrado fica no primeiro membro, que é número sozinho, vai para o segundo membro. Então, copio o x ao quadrado, que já está no primeiro membro, que é igual. 0 é número sozinho, já está no segundo membro, copio 0. Menos 16 é número sozinho. Ele está no primeiro membro, passa para o segundo membro. Se está subtraindo 16, passa para o segundo membro, passa somando, passa com a operação inversa, né? Então, mais 16. X ao quadrado é igual, agora resolve, 0 com mais 16, 16. Então, x ao quadrado é igual a 16. Quero sumir com esse quadrado, faz mais ou menos a raiz quadrada do outro lado, ó. Então, x é igual a mais ou menos a raiz quadrada do 16. X é igual a mais ou menos, raiz quadrada de 16 é 4, né? Porque 4 vezes 4 é 16, então raiz quadrada de 16 é 4. Então, x ficou igual a mais ou menos 4. X' menos 4, x duas linhas mais 4. Solução, menos 4 e 4. Terminou, esse era o último exercício da semana 3.